Boa noite, está começando aqui mais um painel regional, sempre pela nossa TV Santa Cecília. Você acompanha conosco de segunda a sexta-feira, sempre 10 da noite. Entrevistas, debates, assuntos importantes referentes aqui ao dia a dia da Baixada Santista e temas nacionais também. E o nosso primeiro encontro do dia, você sabe, é 1h30 da tarde, né? O painel Debates com personalidades da região metropolitana e do Brasil, discutindo e debatendo com você os nossos problemas, as nossas dificuldades, os assuntos da pauta regional e os temas nacionais também. Nessa edição a gente, com prazer, recebe aqui o Gilson Pereira, o Gilson que preside a UELPA, União dos Executivos do Litoral Paulista. Não são os executivos que andam de malinha, né? Que presidem empresas, são diretores de grupos empresariais, nada disso. Ele vai explicar para a gente aqui. São os executivos fretados aqui que sobem e descem todo dia pelo sistema cheio de imigrantes. É isso, Gilson. Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite, Tigar. Obrigado você pelo convite. Mas nós somos presidente de uma associação, da União dos Executivos do Litoral Paulista, onde nós transportamos as pessoas que têm as suas atividades, né, trabalho e estudos em São Paulo, né? Reside em Santos e tem as suas atividades ligadas à capital. Perfeito. E há um número bastante significativo de pessoas que passam aí o dia a dia, né, subindo e descendo pelo sistema Anchieta Imigrantes. Conosco também o Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez aqui no nosso painel regional. Boa noite, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Moturão? Boa noite ao amigo entrevistado dessa noite. E sempre uma honra participar do painel regional. Muito bem, o painel está gravado nessa edição, você não participa via telefone, né, mas com certeza vai acompanhar uma série de informações e de uma prestação de serviço para você, especialmente você que é usuário do sistema Anchieta Imigrantes, né, e que sofre diariamente, né, com os congestionamentos, com o drama aqui que a gente tem na saída de Santos, na entrada de Santos, enfim, e especialmente o caso aqui dos nossos fretados representados aqui pelo Gilson, que não podem utilizar a pista descendente a segunda pista, a pista descendente da rodovia dos imigrantes, inaugurada já há mais de 10 anos. Esse aí é o grande drama, é a grande questão, o grande debate ainda, Gilson? Hoje é o grande debate. Porque o associado, o usuário do sistema imigrantes, Anchieta Imigrantes, ele viu em 2004, quando inaugurou a segunda Imigrantes. 2002, né? Em 2004 já tinha a previsão de que fosse autorizado os ônibus a descer. Até que fizeram um estudo técnico e por questão de segurança acabaram concluindo que não era habilitado, os ônibus não estavam devidamente habilitados a descer em função de segurança, né? Porém, passaram-se 10 anos, na época nós já tivemos logo em 2004 nós tivemos uma luta bastante acirrada lá com as autoridades, com a Ecovias, né? Com o próprio pessoal da Artesp, e ficaram de desenvolver uns estudos. Na ocasião lá o doutor Canali apresentou alguns estudos técnicos que inviabilizavam descer. Passado aí 10 anos praticamente. Ele era o quê? Executivo da Ecovias? O Canali é um profissional da USP, né? Um pesquisador da USP. Tá. É o responsável por aquele estudo que aponta aí a insegurança caso libere a descida para os ônibus Perfeito. Nos trechos de túneis, né? Isso, ele foi entrevistado recentemente pelo Jornal de Maior Circulação aqui da cidade e da região e disse que se liberassem a pista descendente para os ônibus, ele jamais voltaria a usar imigrantes. Foi ele? Foi o próprio. Foi infeliz na fala dele. Continua então com a mesma foi opinião, infeliz. Né? Só que de 10 anos os ônibus evoluíram muito. E eu não diria nem só para o executivo. O grande anseio de quem está todos os dias na estrada é fazer uso da imigrantes, né? Até porque hoje, você começou falando, não são grandes executivos. Nós temos esses executivos dentro da nossa associação. Hoje, cada dia mais está diminuindo. O pessoal está fazendo uso do carro por conta de não poder estar usando, não ficar perdendo 2, 3 horas na Anchieta. Se bem que, atualmente, com essa mudança, as associações têm feito várias reuniões
junto a Ecovias e Artesp, reivindicando, retomamos aí nos últimos 2 anos, porém ficou de viabilizar um estudo. Uma das nossas reivindicações, o principal era separar a carga de passageiros, né? Que os caminhões precisam fazer uso, isso é importantíssimo, né? Separar a carga de passageiros. Exato, o risco maior está ali. Em determinadas cidades você vai ter sempre esse encontro, é inevitável. Porém, num espaço de Anchieta, que é um trecho perigoso, então hoje o usuário do sistema ele tem medo de conviver ali. Dificilmente você passa uma semana, 3, 4 semanas sem ter pelo menos um espelho quebrado, um arranhadozinho. Então o usuário que está diariamente ali, ele teme isso aí e cobra essas atitudes da associação como se fosse a associação que tivesse um simples toque de dedo liberasse. E não é bem assim. Né? Agora, Gilson, qual que é o tempo médio? De uns anos para cá vem aumentando esse tempo de viagem, por exemplo. Na subida, praticamente tranquilo. Agora, para o retorno, aqui para Santos, para a região da Baixada, qual é o tempo médio hoje dos veículos da quantidade? Nós chegamos aqui até 3 horas, 4 horas aí. Já teve dias de ficarmos até 6 horas na estrada. O retorno. Do retorno. Hoje, depois do dia 10 de outubro, foi implantada aí uma modalidade... um esquema alternativo, Um esquema alternativo, né? E os caminhões também não respeitam. Que, na verdade, eles até têm colaborado bastante. Os caminhões têm colaborado bastante. Eu diria até que deu uma melhorada em uns 20% no tempo. Amenizou bastante. Estava feio. Agora deu uma amenizada em uns 15%, 20%. Mas ainda assim, mas mesmo assim, se você foge um pouquinho de horário, você está com as 2 horas e meia, 3 horas de um percurso de 1 hora, que você normalmente fazia em 1 hora. Então hoje, eu diria que existe umas obras avançadas aí da Ecovias, né? Que foi nos apresentado, que é o anel viário de Cubatão. Só que você conta com a média de uns 200, no horário de pico, uns 200 fretamentos. Só que quando você encontra aqui embaixo no Planalto, ali quando você chega em Cubatão, você tem ali mais um encontro de base de 300 fretamentos que está saindo da área industrial, que é Petrobras, Usiminas. Então, você tem uma pista só. E quando sair esse anel viário, ao longo de... Está previsto para sair em setembro, se tudo ocorrer certo, se tudo sair dentro do planejamento, só que você tem 1 ano para conviver com isso. E nós temos aí a perspectiva de 1 ano de Copa do Mundo, que a tendência que é aumentar o fluxo na Baixada. Especialmente se Santos for subsede da Copa, que será, não é? Com certeza. E Guarujá também, que deverá ser subsede, também será. Não é? Guarujá fechou com a Suíça já está na Copa do Mundo, né? E o México, eu acho que agora o México da repescagem deverá se classificar, será a seleção que utilizará aqui a cidade de Santos e o CT do Santos, enfim. Então, e um outro detalhe, né? Historicamente, o México é o país que mais leva turistas e torcedores à Copa do Mundo. Ou seja, você tem razão no que você está falando. Não tenha dúvida. E aqui em Santos, em particular, nós temos a Vila Belmiro, que foi o palco do rei do futebol, do Pelé. Então, dificilmente quem está num turismo no Brasil para assistir Copa do Mundo vai deixar de visitar Santos. É natural isso aí. Você está em Santos, você está fazendo qualquer atividade no Brasil, o pessoal quer conhecer a Vila Belmiro, e agora com a saída do Museu Pelé, é uma outra atração que a tendência é aumentar. E nós esperávamos que a Ecovias fosse se sensibilizar para até agilizar no meu ponto de vista é o seguinte: se toda essa implantação que foi feita para monitorear caminhões na Anchieta fosse aplicado, né? Eu não sou técnico especialista de segurança, mas se tudo que foi feito na Anchieta para monitorear caminhões, se fosse aplicada numa Imigrantes para monitorear ônibus, numa faixa da direita, funcionava tranquilamente e você iria ter aquela viagem tradicional de 1 hora no máximo, né? Que é o grande desejo de quem usa o sistema diariamente. A entidade já existe há quanto tempo, Gilson? E você tem Desde 2000. Desde 2000? E você tem uma média de quantos usuários se utilizam desse serviço? Olha, só nossa associação nós temos 2.400. Nós temos a Febras,
Não, hoje quem usa... Outras, né? Nós estamos em 5 associações aqui na Baixada. Tem a Febras que tem a mesma quantidade praticamente que a nossa. Você tem uma EBS que tem basicamente uns 1.000 usuários. Então só aí nós estamos falando em torno de 5 a 6 mil usuários. Aí você tem a X, que também é uma recente, que já deve ter os seus 800 usuários. Você tem a Webs, que é um sistema grandioso também, que é, se não me falha a memória, a mais antiga e uma das maiores. Eles hoje têm uma média de uns 2.800, 2.700 usuários. Então você tem esse trânsito em torno de 8.000 a 10 pessoas só de fretamento diário. Ou seja, é muita gente que usa o sistema Anchieta Imigrantes e precisa de um tratamento diferenciado, sem dúvida. Aliás, mais não, né? Vamos para o primeiro intervalo. Primeiro break aqui do painel regional e a gente volta já já. Vamos de volta ao segundo bloco do nosso painel regional. Nessa edição a gente recebe aqui com prazer o Gilson Pereira, ele que preside a UELPA dos fretados, né? A União dos Executivos do Litoral Paulista. E o nosso Heraldo José dos Santos, aqui à minha direita, mais uma vez participando conosco. Eu repito que o programa foi gravado, né? E você, lamentavelmente, não pode participar via telefone, gravado agora há poucos instantes, e você não vai poder participar via telefone, mas está acompanhando uma série de informações importantes, uma polêmica que já dura há muitos anos aqui na região da Baixada Santista, essa ligação Santos-Capital, sistema Anchieta Imigrantes e a impossibilidade dos fretados, como os ônibus e a vans também, também não podem descer pela pista sul da As vans não podem, mas hoje elas descem. Por exemplo, as vans que são proibidas é as que portam placa vermelha. Para você ver que é contraditório a regulamentação, que as vans de placa cinza pode. Ou seja, tem a ver a placa vermelha com a placa cinza? Aí é que está o problema, que é comercial, a placa vermelha é comercial. Então você não pode descer a imigrantes. Agora eu com placa cinza eu posso descer. Placa cinza é o quê? Não placa seria cinza é um transporte comum, é um carro igual eu tenho. É um carro comum? Carro comum. Passageiros? Não, não é de passageiro. Ele é um carro comum, se você tiver uma família grande, você pode carregar. Ele não pode fazer comércio, você pode ter um particular. Só que o que acontece? Isso aí acaba indiretamente incentivando o transporte clandestino. Que é o que tem acontecido ultimamente. E quando você incentiva esse tipo de transporte, você expõe uma outra natureza de risco nas estradas. Ô Gilson, essa questão da restrição, da proibição, você acha que ela está realmente ligada a problema de segurança na nova pista da Imigrantes? Ou existe mesmo, como se afirma, não sei até que ponto pode ser verdadeiro isso, uma intenção da Ecovias de privilegiar, na verdade, o transporte unitário, de veículo pequeno e tal, em função do pedágio, que é o mais caro do Brasil? Olha, isso é o que 99% dos usuários do sistema acredita que esteja ligado com o econômico, né? O problema é econômico, a atividade econômica, que realmente o fluxo de carro é muito grande. Mas o que eles nos apresentam é o problema do túnel, que ele foi desenvolvido numa época que a legislação era diferente. Hoje as normas de construção de túnel e o próprio grau de inclinação e a distância, né? Eles alegam a segurança, que não tem, e realmente é fato, que você não tem uma área de escape nenhum do túnel. Se acontecer um acidente lá, você tem um túnel de praticamente 3 km, mas você não tem por onde fazer fuga. Dos 3 túneis, você tem um que permite essa fuga. Tem escape lá. Você tem a área de escape, de tirar o passageiro. Mas, eu me questiono o seguinte: o carro tem gente, o risco é o mesmo. Então, eu só posso entender, e os ônibus hoje, algum tempo atrás, você deve ter acompanhado bastante, como um bom jornalista, que na cidade, nós fizemos uma intervenção, né, na Imigrantes e acabamos descendo lá na base de comboio. Não aconteceu nada. E posso dizer para você que nós descemos forçando muito mais os freios do que normalmente numa descida
você irá exigir deles. Quando foi esse movimento aí? Isso aconteceu... Não, foi agora, junto com as Copas. O pessoal aproveitou aqui no Copa das Confederações? Das Copas das Confederações. E fecharam Imigrantes, isso em julho, finalzinho de... Junho e julho? Finalzinho já da Copa. Nós e os fretados desceram pela Imigrantes? Deixando pela Imigrantes. Fechou lá, parou. Foi surpreendido. Foi uma ação assim, nós já estávamos parados umas 3 horas na estrada. Aí o pessoal se revoltou, conversou e todo mundo embicou lá na Imigrantes. E acabamos descendo. Ali nós já fizemos um diagnóstico que os freios suportam. Então, se descer uma vez, eu diria para você, se fosse monitoreado devidamente, assim como os caminhões são monitoreados na Anchieta, é possível sim descer ônibus na Imigrante. Agora, risco, eu costumo dizer que você tem até na sua casa. Agora, a situação tecnicamente explicando, a situação do fretado é uma situação idêntica aos dos ônibus que fazem aí o sobe e desce... Chamada ponte aérea. Chamada ponte rodoviária. Ponte rodoviária. Ponte rodoviária. Esses aí devem estar sofrendo um pouquinho mais do que nós, né? É lógico, nós estamos usando o serviço, estamos sofrendo, mas eu fico pensando na situação do empresário que tem a concessão de ponte rodoviária e que certamente contribuiu com os tributos para a construção da Nova Imigrantes. Esse deve estar tomando mais prejuízo ainda por conta de você pegar uma temporada igual na última aí, eles não conseguiam fazer 2 viagens com ônibus. Nossa, sem que você tenha que pagar hora extra para o motorista lá e expor os passageiros todo a grau de risco, porque você não tem um descanso devido que o motorista requer para conduzir passageiro. Entendeu? Se ficar 6 horas sentado no veículo. Se você pegar as linhas que opera a rodoviária aí, você teve aí praticamente dias que o motorista ficou 6, 7 horas. Os fretados que tem destino Guarujá, esses então... A prevalecer realmente essa questão puramente da segurança é o maior atestado de incompetência que a empresa e o governo, assessorado pelo governo do estado, atestou para a Baixada, porque construir uma estrada dessa, que era certamente para encurtar distâncias, e você não permitir que um transporte coletivo utilize essa mesma estrada, e alegar também essas questões de cunho ambiental para não construir, o fato de não existência de rotas de fuga dentro de um túnel, quer dizer, milhões e milhões, que certamente já está embutido no custo do pedágio, e nós temos aí a outra estrada, que se prevalecer isso também, foi insegura durante décadas e décadas. Anchieta? É. Inseguríssima. Não é? Sempre foi. Mas isso não tem a menor dúvida. Mas era 80 quilômetros, hoje está reduzido a 30, 40 quilômetros. Eu cansei de descer a serra lá, cantando pneu, e nem por isso. Aconteciam acidentes, algum ou outro, muitas vezes, lógico, por a questão da imprudência e questões climáticas. Quando pegava uma serração braba ali, realmente ninguém enxergava. Mas de 10, 15 anos para cá também, o número de caminhões em direção ao porto cresceu também brutalmente, né? Tem que ser levado em consideração. Né? Você vê o Porto de Santos... Mas os caminhões não andam, não tem como andar. Não é, na época de safra... também, normalmente, a maioria deles são gerados por tombamento de caminhões, essa coisa toda, né? Se você for todo dia. Se você for analisar o entorno, né, do que acontece na rodovia, você tem aí o porto e infelizmente, quem está em Santos aqui, que é a grande massa do deslocamento dos transportes de fretamento, você tem um agravante também da chegada da cidade, né? Nossa entrada da cidade ela já está parada há alguns tempos, ela está um pouco ultrapassada. Então você sofre na serra e continua sofrendo quando está chegando em Santos. Então, na verdade, você tem qual ao ponto de nossos associados querer parar a rodovia e tal, porque, na verdade, nós que analisamos todo o entorno, nós enxergamos que você tem um problema na Anchieta, você tem aquele problema de risco de estar passageiro e carga junto, mas você também tem um agravante da chegada na cidade. Então, isso somado, o tempo vai lá em cima. Aquilo é um gargalo enorme. É um gargalo enorme. Então, eu diria que para a nossa cidade, que assim que você resolver o problema da Anchieta, se é que nós vamos resolver, tende a melhorar com a construção do anel viário, é evidente que vai melhorar. Só que nós ainda vamos ter um tempinho aqui que a entrada de Santos, hoje ela está ultrapassada. Ela requer um desenvolvimento que passou do tempo. Requer obras, né? Requer obras. Então, aí isso acaba sofrendo, que acaba dando o espaço de defesa que a Ecovias fala. A Ecovias passa... quantos caminhões passarem, a Anchieta suporta.
O problema é que na chegada da cidade você tem os problemas, na chegada de Guarujá, na chegada de Santos. E isso, quem está no transporte, no fretamento, em ônibus, você está vivendo todo esse caos. Infelizmente, a nossa associação em 2009 perdeu, nós tivemos uma vítima fatal lá, por conta de imprudência. O que aconteceu? Nós tivemos um ônibus aí, e por sinal, um ônibus zero na primeira viagem. Você vê como que é ironia. Ônibus zero, primeira viagem, você acabou se deparando com uma imprudência que, ao meu ver, foi ali da própria Ecovias, lá, daquele pátio lá, que é o primeiro pátio que você tem, o lado da esquerda, a entrada daquela área de descanso. Então, o pessoal de caminhões que não conhece a região, pegou um dia de neblina lá, você vai estacionando, o quinto caminhão, ele já parou, desligou o carro em cima da faixa da esquerda. O ônibus vem na faixa da esquerda para quem está andando um pouquinho mais. E como era um dia de neblina, a velocidade, ele bateu a 51 por hora. Quando enxergou o caminhão na neblina lá, ele só tirou e entrou. Nós tivemos uma vítima fatal, infelizmente. Mas são tudo obras que são feitas sem... a pessoa, ela olha e desenvolve no ângulo de visão dela, ela não olha no entorno. Porque você não pode... fazer uma redução numa pista de alta velocidade da esquerda, você fazer o pátio e permitir. E aí eu pergunto, por que estava fechado o portão e não estava deixando entrar? Verdade. Então isso aí o caos que a Ecovias, infelizmente, vem nos causando aí ao longo dos 10 anos. Vamos para mais um intervalo, voltamos já com o nosso painel regional. É rápido. Esse é o terceiro e último bloco do nosso painel regional. A gente... com muito prazer, conversando aqui sobre a situação dos fretados, não é? Os fretados que enfrentam o sistema Anchieta Imigrantes diariamente, né? Levando gente aqui da região metropolitana da Baixada Santista para trabalhar na Grande São Paulo, especialmente, a capital paulista, não é? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, especialmente. E aqui com prazer conversando com o Gilson Pereira, o Gilson que é o presidente da UELPA, né? União dos Executivos do Litoral Paulista, fretados, né? E o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez, também participando com a gente. Gilson, fala uma coisa. Como é que é a vida aí da pessoa que sobe e desce a serra diariamente aí, da questão dos fretados? O cara sai de casa 15 para 6, 20 para 6 da manhã, normalmente assim, né? Você acaba não vendo os filhos crescer. 6 horas, né? 6 horas está subindo, né? 6 horas está subindo. 6 e 10 no máximo, né? Tem muita gente que 6 horas já está lá. Já está em São Paulo? Já. Você pegar o pessoal da área de enfermagem, da área da medicina, o pessoal 7 horas já tem que estar... Já tem que estar chegando. Então sai daqui 5 horas. Primeiro comboio sai que horas? 4h30 da manhã tem o primeiro subindo. 4h30 da manhã, não é brincadeira não. É terrível. Daqui Quer dizer, aí o cara sai daqui 4h30, 15 para 5 e tal. Vamos falar 5 horas, vai arredondar um pouquinho mais. 5 horas, 5 e pouco. Chega em São Paulo 6h30, 15 para 7, 7 horas você está trabalhando. Entra no serviço 7 horas está trabalhando. E aí, para retornar, tem que esperar sempre o horário do quê? 4h30, 5 horas da tarde? O pessoal que sobe esse horário, normalmente às 4h30 já está retornando. Só que aí... Aí pega um trânsito menos complicado. E ultimamente pega uma... Não, menos complicado não. Às vezes, a grande maioria, né, exceto na época de verão, você pega um comboiozinho ali para fazer parte do caos da Ecovias, né? A maior reclamação hoje é que tem dia que você tem um comboio que você está vendo o que está acontecendo lá do outro lado da serra. Você tem comboio desnecessário, você tem comboio para descer e a mesma pista você não tem para subir, que foi onde aconteceu o maior acidente. Já na subida. Então é um negócio que você não sabe qual que é o parâmetro, né? Nesse comboio você pega normalmente na Imigrantes, né? Na Imigrantes, ali no pedágio. Você pega no pedágio. Tem interligação. Aí quando chega na parte a parte de maior risco, Deus que leve. na maior parte, se desça com Deus, né? Que a verdade é essa. Agora, Gilson, tem muita gente que está desistindo por exemplo, de subir e descer todo dia por conta desse confinamento mesmo na estrada, principalmente no retorno? Tem bastante. Tem bastante gente que já não aguenta, né? Eu mesmo, por exemplo, eu tenho muito pouco contato com os meus filhos. Meus filhos cresceu, você faz aquela correria de pai e tal, ainda mais eu que sou meio doente por trabalho, né? Sábado, domingo, às vezes você está em outra atividade. Mas os meus filhos, você passa da oi, eu vejo eles à noite, né? A maioria das vezes eu vi ele crescer, eu tenho com uma filha de 21 anos que eu convivi muito pouco com elas. Então, basicamente, o que eu queria colocar é isso, né? O cidadão sai de casa
5, 5 e meia da manhã, 7, 7 e meia está no trabalho, né? Aí sai 4 e meia, 5 horas, pega o fretado das 5, vem descendo, e com essa situação, com esses problemas todos que ele enfrenta no sistema de imigrantes, vai chegar aqui 3 horas depois, 3 horas e meia. 3 horas depois, quando chega bem. 8 horas da noite, 8 e meia. Quer dizer, o cara sai de casa às 5 da manhã... 8 horas da noite. 8 horas da noite. E tá chegando Abre legal. Abre a porta de casa, são 8 horas da noite. 3 e meia tá acordando. Chega só para dormir. Isso aqui tá 4 virando... horas tá de pé de novo. Né? Para nós a cidade é dormitória, né? É a cidade dormitória, né? Para esse pessoal, né? E você se inclui, né? Com certeza. Essa turma aí. Dizer, cara de... numa distância em que, bom, como a gente falou há pouco, né? Para subir, a coisa vai mais ou menos no ritmo normal. Relativamente, né? Boa. O grande drama é a descida, que dura 3 horas, 3 horas e meia, desnecessariamente, né? Assim, ao meu ver, com uma vontade política, uma boa vontade política, era possível, sim, ônibus descer. E eu tenho certeza que uma vez as autoridades se unissem e tivesse a vontade de fazer ônibus descer pela Imigrantes, era possível, e eu tenho certeza que dependesse do empresariado, o que faltasse no carro em termos de equipamento, eles iriam adaptar, porque o que eles mais querem é usar imigrantes. Hoje, em reunião com vários empresários, eles são totalmente favoráveis a usar imigrantes, até porque existe uma portaria, uma legislação em termos de fabricação de ônibus, que a partir de 2014 todos os ônibus já vão sair da fábrica, independente de modelo, já 2014? Com todo o sistema. 2014, o próximo ano, já com todo o sistema de segurança. E hoje, com o sistema de segurança que tem, que é o freio motor, é possível já descer. Agora, você precisa de um retardo, mas para pôr um retardo nos ônibus é a coisa mais simples que tem. E não é caro, e a maioria dos empresários estão dispostos a fazer. Então, eu acho que é mais vontade política, né, do que técnica. Que eu realmente, quando eu vejo o Canali falar da estrada, do perigo, eu tenho até medo de descer. Então, hoje eu vou devolver para ele. Escutando o discurso dele, eu tenho até medo de descer a serra, de carro. Se você fizer uma tomada aérea, né, sistema Anchieta Imigrantes, né, no dia a dia, né, nesses momentos de pico, né, você vai ter uma situação completamente absurda, né, porque você vê de cima a Anchieta, as suas curvas tradicionais, né, que não são as curvas da Estrada de Santos que o Roberto Carlos criou, né, mas as curvas, estrada sinuosa, né, em descida, como disse o Heraldo, a estrada realmente inclinação perigosa, muito, né? Maior. Muito maior do que os túneis. E totalmente lotada, completamente lotada e normalmente parada em alguns trechos, né, até chegar aqui ao pé da serra. Exposto a assalto. E você vê do outro lado, imigrantes completamente vazia, livre, numa situação mais do que favorável ao trânsito, de maneira geral. Agora, é incrível que são 13 anos, né? Se passaram em dezembro de 2002, estamos quase em dezembro de 2013, 11 anos já se passaram, né? E o sistema de frenagem ainda não se modernizou a esse ponto, né? Como garantem aí os engenheiros. A frenagem já se modernizou bastante. Infelizmente, eu diria que assim, uma análise pessoal minha, né, eu não sou engenheiro, tal, eu sou um administrador, mas uma análise pessoal minha, né, sou especializado em metodologia. É impossível não ter evolução de 2014, de 2002 até 2013, praticamente 2014 nós estamos. É impossível não ter evolução, teve. Agora, o discurso continua o mesmo. E eu, particularmente, já tive presente em 4 reuniões com o Canali. O discurso, ele, dependendo de quem o pressiona, sempre ele tem uma divergência de um para o outro. Um discurso diferente. Tem um discurso diferente. Então, lá atrás, ele falou que se a Ecovias colocasse o equipamento semelhante às balanças, que o ônibus passava e ele já fazia uma checagem, passava esse investimento, estava apto para descer. Hoje ele já não fala mais nesse investimento, ele fala, ele agride exclusivamente a capacidade técnica do ônibus. E nós já estamos até desenvolvendo junto à Anfávia, pedindo um auxílio, que é a empresa reguladora das fabricações de transporte pesado e até automotivo, para que nos auxilie em termos nos abasteça com informação técnica para que
possa se contestar, inclusive a nível de Ministério Público. Bom, aí no caso é questão mesmo de vontade de resolver o problema, porque que se busca então uma opinião de outros técnicos, né? de outros estudiosos do assunto. Por que uma única voz? Por que não submeter esse estudo dele também à apreciação de outros estudiosos da matéria? Porque me parece que condenar a estrada para ônibus, que tem uma inclinação menor do que a da Anchieta, é jogar toda a população para o precipício. Não tem? Eu não sei se eu estou errado nessa avaliação. Uma inclinação menor, você disse? Maior. O declive é maior. Maior. Da imigrantes. Pois é. Condena-se a imigrantes. A imigrantes, a Anchieta é mais sinuosa, tem mais curvas, mas a descida é menos, vamos dizer assim, menos impactante, né? A descida da imigrantes é mais... Ele tem um declivezinho pesado. É maior que, do que... por ela ser sinuosa, ele não consegue pegar a velocidade. Essa é a alegação deles. E o outro detalhe é que o túnel não permite aquela ventilação natural. Aquele retão lá dos túneis da imigrantes. Ele não permite a ventilação... e não permite a ventilação natural aos freios. Coisa que a Anchieta, por ser aberto, permite. Mas eu vou ser sincero, não é muito convincente. Ali, viu? Eu já cobri tantos acidentes ali que eram... tem muitos acidentes de ônibus e caminhões. Em 82 teve Anchieta, um grande da Ultra lá, né? Bom, vamos ver aqui que a gente pode colaborar, né, dessa maneira, com a participação importante aqui do Gilson conosco, né? Estamos em cima da hora, fechando aqui mais um painel regional. Gilson, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Vamos aguardar aí o que pode mudar aí nessa parte técnica aí, nessa luta de vocês aí. Eu que agradeço. Para facilitar a vida dos fretados, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer imenso participar aqui. E só tenho a agradecer aí ao espaço nos concedido. Muito bem, obrigado ao Gilson Pereira, presidente da UELPA dos Fretados. Obrigado, Heraldo, também por estar conosco, viu? Obrigado a você que nos acompanhou. Você fica na sequência com a programação aí da TV Santa Cecília. De segunda a sexta, estamos juntos, 10 da noite com o Painel Regional. E à 1h30 da tarde, o Painel Debates.